Graça e paz, meus amados. Está iniciando mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Estamos chegando na reta final de mais um trimestre abençoado da parte de Deus. Esse, o terceiro trimestre de 2022, que tem por título Os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. Como eu falei para vocês, hoje já é a lição de número 10, restando apenas mais 3 lições para terminarmos esse ciclo. E a nossa lição de hoje tem por título A sutileza contra a prática da mordomia cristã. Nesta lição, iremos abordar temas acerca do dízimo. Será que eu preciso dizimar? A Bíblia fala sobre dizimar? Será que dizimar foi apenas para o Antigo Testamento e não para o Novo, nem para a nossa contemporaneidade? É sobre isso que iremos abordar à luz da Bíblia Sagrada e sobre esse aspecto da mordomia. O que é mordomia cristã? Então, sem mais delongas, eu te convido a ficar comigo nesses instantes e aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Vem comigo! Meu amado irmão, espero que você esteja com sua lição bíblica aí na sua mão, ou no seu celular, ou computador, notebook, para acompanharmos o nosso textuário e a nossa verdade prática. O textuário dessa lição está em Gênesis, capítulo 14, o versículo de número 20. E o texto nos diz: E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Nossa verdade prática nos diz: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Leia comigo também a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis, capítulo 14, do versículo 17 ao versículo de número 20. O texto nos diz: E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomé e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou aos teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Dito isto, eu quero ler com você a nossa palavra-chave. E a palavra em destaque é mordomia. Eu quero definir para você aqui o que é mordomia cristã. Entenda muito bem o que é mordomia cristã. Mordomia cristã é como é chamada a responsabilidade de cada cristão em relação à administração dos bens espirituais e materiais outorgados por Deus a ele. Dito isto, vamos para o nosso primeiro tópico. Meu amado irmão, antes de lermos o primeiro tópico, você pode pensar, mas iremos tratar novamente sobre dízimo, Otoniel? Eu quero ressaltar para você mais uma vez, não é o primeiro vídeo aqui do canal sobre dízimo, estamos voltando a falar novamente por causa da importância. Desta feita, iremos falar usando como norte a palavra mordomia. Entenda uma coisa, meu amado, aquele que é um verdadeiro cristão, aquele que serve ao Senhor e anda por sua palavra, sabe que o dízimo faz parte da literatura cristã e que ao longo da história bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo, nós vemos a presença deste ato gracioso daqueles que entendem que o que tem foi Deus que deu. E como forma de gratidão, esta pessoa devolve, não está dando, mas devolvendo o que Deus lhe deu. Ou seja, Deus lhe dá 100% e ele então desses 100% ele tira 10%
e dá a Deus como forma de gratidão. Mais uma vez, eu vou tirar a palavra dar. Ele devolve a Deus aquilo que Deus deu a ele. Então, iremos trabalhar sobre isso ao longo da revista, ou ao longo da lição, melhor dizendo, dessa 10ª lição, para que você possa entender. Outra coisa, um tema sobre esse, ou como esse, ele costuma gerar várias perguntas. E isso é maravilhoso, que você fique com alguns questionamentos, que você fique com algumas interrogações. Mas eu não quero que você apenas fique com a interrogação, mas que você pesquise, que você busque em fontes confiáveis acerca desse tema. Depois, embasado, ajude o seu professor em sala de aula no próximo domingo, ou se você é professor, que você possa chegar com um conhecimento bom para que possa passar para o seu aluno de forma didática e clara, para que não reste dúvida para a sua classe no próximo domingo, ou no sábado, ou numa segunda, quando for aplicado esta lição. Pois bem, o primeiro tópico que o autor da revista, pastor José Gonçalves, vai destacar é o seguinte: conhecendo o Evangelho da Barganha. E o primeiro subtópico aqui que ele traz é o seguinte: dízimos e ofertas como moeda de troca. O segundo subtópico é o seguinte: dízimos e oferta como práticas legalistas. Pois bem, trazendo um apanhado geral deste primeiro tópico, o autor está querendo trazer para eu e você uma visão distorcida que muitas pessoas têm acerca do dízimo. E essa visão aqui, principalmente do Evangelho da Barganha, é justamente uma coisa muito interessante que você já ouviu falar, que é a famosa doutrina da determinação. Ou seja, você não pede mais, você determina. E é interessante que o povo confunde muito aquele texto bíblico que diz o quê? Mas tudo quanto pedirdes em meu nome. Parece que eles entendem da seguinte forma: tudo quanto exigirdes em meu nome. E não é dessa forma. Nós não temos direito algum de exigir nada de Deus. Mas parece que esse Evangelho da Barganha ensina aquele membro, aquele congregado em sua igreja a determinar: eu determino isso, eu determino aquilo. Ora, não é a nossa vontade que é soberana, mas precisamos entender que é a vontade de Deus que é soberana e é a vontade dele que determina, que toma a posição final sobre a nossa vida. Outra coisa desse Evangelho da Barganha é que ele fomenta a seguinte coisa: que esse cristão ele agora tem esse direito legal. Direito esse o quê? De determinar. Me diga, desde quando nós temos esse direito legal de determinar? Outro ponto que eu quero destacar para você aqui, nesse Evangelho da Barganha, ou aqui como eu posso destacar para você também, teologia da prosperidade. Nós falamos isso no vídeo passado e eu volto a ressaltar aqui. É um tipo de teologia que preza muito pela prosperidade. E eu volto a falar aqui, uma prosperidade que atinge apenas a liderança, os pastores. Mas quando você olha para a comunidade como um todo, não vemos essa prosperidade que é pregada por eles. Uma coisa que nós precisamos entender aqui, que nessa visão distorcida acerca do dízimo, o indivíduo está dando a Deus e no pensamento dele ele está tornando Deus um devedor dele. Ou seja, eu estou doando, eu estou dando esse dízimo e em troca eu estou aguardando X coisa. Ou seja, é como se você estivesse barganhando com um filho, uma esposa, um colega seu. Eu vou te dar X coisa para tu me dar X coisa, Y coisa, mas não é dessa forma. Com Deus não há barganha. E outra coisa que você precisa entender é que Deus já deu o seu Filho para morrer em morte de cruz por nós. O maior presente que Deus pôde nos dar foi Cristo. Então, o que vinha a mais é bênção. Você não pode determinar e nem dar o seu dízimo como uma forma de barganha diante de Deus.
Outra coisa interessante que o autor ressalta, que é nesse segundo subtópico, essa forma legalista, é aquele indivíduo que ele dá o dízimo como forma de salvação. Ou seja, eu dei o dízimo, eu agora estou salvo. Ora, desde quando o dízimo salva alguém? Se nós pararmos para pensar e analisar dessa forma, então a salvação é meritória. É por mérito. Na medida que eu dou o dízimo, eu sou salvo? Não. Não há mérito nenhum nessa tua salvação. Você foi salvo pela graça. Então todo o mérito não é seu, mas de Cristo, que morreu por você na cruz do Calvário. Você percebe que em uma eu determino, em um ponto de vista, tanto determino, quanto escolho o que eu quero, e assim, entre aspas, quero colocar Deus no canto da parede, só se for o Deus da sua imaginação, porque o Deus Todo-Poderoso das Escrituras Sagradas, nós não colocamos Ele no canto da parede. Não, é Ele que é soberano, é Ele que é poderoso, é Ele que é dono de tudo. E nessa segunda visão, como você viu, é aquele que dá o dízimo pensando como uma forma de se salvar. Ah, eu dou, e na medida que eu dou, eu estou granjeando, alcançando a minha salvação. Lembre-se, todos esses dois modelos aqui apresentados são visões distorcidas e se enquadram dentro desse evangelho da barganha e dessa teologia da prosperidade. Dito isso, eu quero ler com você o nosso segundo tópico. Nosso segundo tópico tem por título A Doutrina Bíblica do Dízimo sob ataque. Está dividido também em dois subtópicos, a saber, o primeiro, o dízimo era uma prática da lei, e segundo, o dízimo como uma contribuição imposta. Esse primeiro ponto aqui, que é o da lei, é aqueles que usam como argumento a seguinte coisa. O dízimo era algo da lei, era algo mosaico, criado por Moisés. Então, não se aplica aos meus dias, não se aplica à contemporaneidade. Deixa eu falar uma coisa para você, de cara. O dízimo, o ato de dizimar, precede Moisés. Como você leu na nossa leitura bíblica em classe, em Gênesis, capítulo 14, do versículo 17 ao versículo número 20, nós vemos Abrão dizimando a Melquisedeque. E eu e você sabemos que Abraão antecedeu a Moisés. Logo, a tese que o dízimo parte de Moisés não é verídico. O que é que nós podemos entender então? Que a partir de Moisés há uma organização do dízimo. Há uma distribuição legal e organizada a partir daí. Mas isso não quer dizer que foi Moisés o inventor ou o primeiro a falar sobre o dízimo. Como eu citei, nós vemos Abraão. Nós podemos citar aqui também Jacó. Jacó foi um dos que também dizimou. Mas o que eu quero notar com você isso é que essas pessoas que argumentam esse tipo de coisa são aquelas pessoas que, além de não dar dízimo, são as pessoas que mais reclamam da igreja. Você já parou para prestar atenção nisso? São as pessoas que mais cobram, que mais criticam, mas que menos fazem. A maioria dessas pessoas não fazem porque elas amam o dinheiro. É o que está explicitado lá em 1 Timóteo capítulo 6 e o verso 10. O amor ao dinheiro. E por amarem o dinheiro ser o seu Deus, então, claro que eles não querem devolver aquilo que é de Deus. Por quê? Porque eles têm aquilo como precioso. Entenda, se Deus é realmente o Deus, o centro da tua vida, ele vai ser o mais precioso. Então 10% ou quanto você quiser doar mais, não será nada tão relevante quanto aquele que é o Deus da tua vida. No entanto, se o dinheiro for o Deus da tua vida, logo você não vai querer doá-lo, logo você não vai querer devolvê-lo. Por quê? Porque ele é a coisa mais importante da sua vida. Lembre-se que isso é avareza, e avareza é pecado. Eu destaco para você Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 5. Quando você tiver mais um tempinho,
você lê aí na sua casa, ok? Vamos para o nosso, então, segundo subtópico. No segundo subtópico vai falar o dízimo como uma contribuição imposta. Pois bem, as pessoas que argumentam que o dízimo é algo imposto, obrigatório, eles esquecem que o dízimo deve ser algo voluntário. Ora, de nada adiantará se você for dar o seu dízimo por obrigação, ou seja, eu estou dando porque eu tenho que dar. Eu vou dar o dízimo porque algo pode acontecer comigo de muito ruim se eu não der o dízimo. Não, meu querido. O dízimo deve ser devolvido a Deus de todo o coração, de toda alegria, de forma voluntária, de forma espontânea. Por quê? Desta forma você está mostrando para Deus que você é grato por tudo. Imagine uma coisa comigo aqui, representando bem esse dízimo. Você já imaginou se você empresta R$ 1.000 para uma pessoa? R$ 1.000. E você diz para aquela pessoa, a única coisa que você tem que fazer desses R$ 1.000 de forma voluntária é me devolver 10% desses R$ 1.000. Os 90% pode ficar com você. Você foi o provedor para aquela pessoa. Sem você, aquela pessoa não alcançaria aqueles R$ 1.000. Mas aquela pessoa não te devolve esses 10% que você pediu. Eu te pergunto, como você ficaria? Como você se comportaria diante desta situação? Como você olharia para esse indivíduo? Agora se coloque você no lugar dessa pessoa que não doa os 10%, que não devolve a Deus aquilo que é de Deus, aquilo que Deus te deu bem mais do que eu e você merecemos. Pense nisso e eu tenho certeza que você mudará o seu ponto de vista acerca dos dízimos. Lembre-se que o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Coríntios acerca desta necessidade dos irmãos contribuírem, porque esta contribuição serviria para sustentar aqueles irmãos que dependem dessa obra. Isso no Novo Testamento, para que você não venha falar que o dízimo foi coisa apenas do Antigo Testamento. Quando olhamos para o Novo, nós vemos sim um grande líder como Paulo preocupado com aqueles que viviam da obra, trabalhavam para a obra e que esperavam a colaboração desses irmãos para se manterem. Então, pense nisso e vamos para o nosso terceiro e último tópico. O nosso terceiro e último tópico tem por título A Doutrina Bíblica da Mordomia Cristã. E o primeiro subtópico é Deus, o Criador e Provedor. E o segundo é o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Pois bem, uma coisa que nós devemos ressaltar já nesse finalzinho de vídeo, de resumo, é a seguinte coisa. Muitas das pessoas têm deixado de dizimar, partindo do pressuposto que existe muita corrupção em muitas igrejas, que há muitos líderes corruptos, e eu quero aqui dizer que isto é verdade. Nós vemos várias igrejas que não têm compromisso com a verdade bíblica, mas que o seu compromisso é tirar, sungar da sua membresia o quanto eles puderem. Em forma de rosa, em forma de óleo, em forma de tanta coisa ungida. Barganhas do evangelho. Coisa que não cabe nas escrituras sagradas e nem tampouco a palavra de Deus ensina isso. E muitas pessoas que têm ou que já tiveram experiência com igrejas desse tipo, desse formato, são pessoas que se frustraram acerca disso depois que descobriram algum tipo de corrupção. Eu sei e eu reafirmo novamente que existem igrejas e líderes com esse comportamento. Mas você também não pode negar que existem igrejas sérias, com projetos sérios,
que são transparentes para com sua membresia. Então, cabe a você procurar igrejas sérias e que se comportam de acordo com as Escrituras Sagradas, para ali você firmar a sua tenda, por assim dizer, e fazer parte dessa congregação. É por isso que devemos ter muito cuidado em qual igreja nós iremos congregar, porque pode ser que você acabe caindo em uma dessas igrejas onde não há um pastor, mas sim um lobo voraz, ok? Dito isso, aquele que é um dizimista fiel, aquele que serve ao Senhor, aquele que é um mordomo, um verdadeiro mordomo, ele tem duas coisas em mente: que o seu Deus é um Deus criador e também provedor. Eu gosto muito de falar disso. E nós estudamos isso na teologia sistemática, quando nós abordamos acerca da providência de Deus. Ou seja, ele não é um Deus apenas que cria e abandona o que ele cria. Ele cria e provê o mantimento, o meio de vida para aquela criatura a qual ele formou. Mesmo assim, é conosco. O Deus que nos criou, ele tem nos dado a possibilidade diariamente de buscarmos o nosso mantimento, seja trabalhando, abrindo uma porta de emprego, seja nos dando força, nos acordando, né? O salmista diz: deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então, cada dia que você se levanta para o trabalho, é Deus te dando mais uma oportunidade. A força, a inteligência, tudo é Deus que te dá para você conseguir o seu sustento. Então, aquele que é um verdadeiro mordomo, mais uma vez, ele tem isso em mente. Eu tenho que ser um dizimista. Eu tenho que doar com alegria. Eu tenho que devolver a Deus aquilo que é dele, porque diariamente ele tem sido o meu provedor. Ele não foi apenas o meu criador, mas desde o dia que eu nasci, ele tem provido um meio pela qual eu tenho sobrevivido aqui na terra. Pense nisso. O nosso segundo subtópico e último é esse homem como despenseiro e administrador. Ora, você vai prestar conta de tudo que Deus te deu. Isso é claro. O que você tem hoje, você precisa administrar pensando que você terá que prestar conta futuramente. Há muitas pessoas, principalmente aqueles que não servem ao Senhor, vivem uma vida desordenada, do jeito que quer, da forma que quer. Não administra aquilo que Deus lhe dá, a responsabilidade que Deus colocou em suas mãos. E quando nós falamos aqui de oferta, de dízimo, nós não estamos falando apenas de dinheiro, nós estamos falando aqui da tua vida. Lembre-se que o texto diz, da nossa leitura bíblica em classe, que Abraão deu tudo. Foi de tudo. Então, aqui inclui a tua vida, inclui o teu talento, inclui o teu tempo, inclui tudo. Não adianta eu ser fiel no dízimo e não ser fiel na obra do Senhor com relação às demais coisas, ao talento que Ele me deu, a levar o Evangelho. Não adianta eu ser 100% em um aspecto e pecar em outro. Eu preciso ter um equilíbrio. E Jesus nos convida a ter esse equilíbrio. Então você pense nisso. Quando nós falamos aqui nesse último tópico desse despenseiro, desse administrador das coisas de Deus, nós estamos falando num aspecto amplo, na sua vida por completo. Que você deve ser esse administrador por completo de tudo quanto Deus te deu. Isso inclui do dízimo a sua vida. Como está a sua vida? Você tem administrado de acordo com as Escrituras Sagradas? Você tem cumprido o que essa palavra tem estabelecido para você? Você tem vivido os propósitos de Deus para a sua vida? Tudo isso são questões que precisam ser levantadas e questionadas por você e parada e refletida. Você precisa refletir sobre isso. Porque você, lembre-se, e eu não somos dono de nada. Somos mordomos, estamos cuidando de algo e logo mais o dono virá buscar e perguntará para mim e para você: o que fizeste com aquilo que eu te dei? Cuidasse, guardasse muito bem, desenvolvesse? Lembre-se que quando aquele proprietário deu aqueles talentos para os seus servos, que um veio e escondeu, há muitas pessoas vivendo dessa forma.
lembre-se que o seu patrão deu a cada um conforme a sua capacidade. Por quê? Porque Deus não nos dá nada além das nossas forças. O apóstolo Paulo já nos diz: não veio prova alguma sobre vós que não seja além das vossas forças. Deus nos dá tudo na medida certa, na quantidade certa. Então você não terá argumento naquele dia de dizer: Deus, tu me deu além do que eu poderia fazer. Não, porque o Deus que te dá na medida certa ainda te capacita para mais. Então pense nisso. Trazendo um resumo geral, você poderia me fazer uma pergunta: mas por que eu devo dizimar, Otoniel, e ofertar? Eu quero que você entenda, partindo de um pressuposto, que você faz parte de uma igreja bíblica, responsável com a palavra, transparente na sua administração e que você vê o seu dízimo sendo bem aplicado. Pois bem, partindo desses pressupostos, por que eu devo dizimar? Porque é através do dízimo que há a manutenção na igreja a qual você faz parte. É através dos teus dízimos que são pagos as contas de água, de luz. É através do teu dízimo e das tuas ofertas que são pagos os irmãos que limpam os bancos, que limpam o chão, os irmãos em igrejas maiores que operam o som, que trabalham na manutenção da igreja. É através do teu dízimo e tuas ofertas que você sustenta, ajuda a manter o teu pastor, que não trabalha, mas que se dedica integralmente para a obra do Senhor, e outros obreiros, quando há também nessa possibilidade. É através do teu dízimo que você ajuda a diminuir a desigualdade social. Como assim, Otoniel? Quando você dizima, parte dali vai para o serviço social, que traz amparo para aquele que não tem um pão na sua casa. Quantas das vezes na sua igreja, se foi uma igreja compromissada com a palavra de Deus, você não viu várias cestas básicas sendo montada e distribuída para os mais necessitados? Quantas das vezes em igrejas que vive a palavra de Deus, você não viu um irmão que estava devendo uma conta de água e luz e através do teu dízimo e oferta a igreja foi lá e ajudou? Quantos projetos você não vê por aí de igrejas verdadeiras que levantam casas no interiores, que cavam poços? É através dos teus dízimos e das tuas ofertas. Então, só esses motivos, de tantos quantos eu poderia aqui citar, já é o bastante para você continuar ajudando na obra do Senhor. Sem contar que você faz isso por gratidão. E Deus ama aquele que dá com alegria. Na medida que nós vamos devolvendo a Ele, sendo fiel para com Ele, eu tenho certeza que Ele vai nos abençoando. Não é barganha, mas o ato de você ser fiel com Ele, Ele vai te abençoando, vai multiplicando, vai abrindo as portas e vai te ajudando em tantas áreas que você nem imagina. Então, pense nisso, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Um forte abraço e até a próxima lição. Fique na paz.